Bom, com esse clima político, como esse clima político afeta a situação no Rio Grande do Sul? É o que a gente conversa agora com o deputado estadual, Nelsinho Metalúrgico, do PT, e o advogado e ex-vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, do PMDB. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Bives. Em primeiro lugar, obrigado por atenderem o nosso convite. O momento a gente está vendo com as imagens do Congresso, os ânimos estão exaltados, a gente vê que a população também está tomando frente nessa situação toda. E o Rio Grande do Sul, o meu Rio Grande, é um dos estados que deve ser beneficiado pelo programa de auxílio do governo federal. Há pouco tempo a gente discutia esse plano. Com esse clima de instabilidade, como fica o andamento dessa proposta? Vou começar com o deputado Nelsinho. Bom, quero cumprimentar o Sebastião Melo e dizer, Bives, que o Rio Grande do Sul ele não é uma ilha, né? Ele vai sofrer todos os efeitos desta instabilidade política, né, de termos um presidente que não tem mais capacidade de governar, né, que foi gravado em conversas que apontam para crimes de responsabilidade, né, e que, portanto, é um presidente já sem condições, e nós todos esperávamos que ele renunciasse, né, para abreviar essa situação de instabilidade. Se apegou ao cargo, me parece que vai ser necessário todo um processo de impeachment para que o Temer deixe a presidência da República e a gente possa retomar, né, um caminho de normalidade. O Rio Grande do Sul estava num processo de negociação das suas contas públicas, né? E isso depende de conversações, depende de negociações com o governo federal. Por óbvio, com essa estabilidade, isso tudo fica em segundo plano, né? Nós temos a discussão do ressarcimento da Lei Candir, né, que necessita que o governo do estado possa ter um interlocutor junto à presidência da República para que possa haver esse fechamento de contas em relação ao ressarcimento, que, do meu ponto de vista, teria efeitos positivos para o estado do Rio Grande do Sul, na medida que nós somos credores do governo federal de recursos que não vieram para o estado. E mesmo a equação da nossa dívida pública, né, que está na ordem de 57 bilhões, ela se tornou impagável. Sim. E o plano de recuperação fiscal que o governo federal apresentou para os estados, ele não é consenso entre os governadores, porque ele também cria encargos, né, e amarra, né, as nossas economias, que pode se no curto prazo ter algum efeito, né, positivo, no médio e longo prazo, com certeza, né, os efeitos serão negativos. Agora, isso tudo ficou em segundo plano, né, porque nós precisamos que o poder central, né, a presidência da República, volte a ter legitimidade, porque desde o afastamento da presidenta Dilma, né, a legitimidade do Michel Temer era questionada, né, por todo o processo que foi produzido dentro do Congresso, e agora, né, perdeu completamente, né, qualquer legitimação, um governo que se envolve em corrupção, um governo que acerta com o empresário para que ele fique pagando para um deputado que está preso, foi caçado e preso, uma propina para que ele não denuncie as coisas que ele conhece em relação ao governo federal. Resumindo, dá para a gente entender que até as coisas se acalmarem, de certa forma, fica difícil que as coisas avancem, pelo menos nesse plano. A nossa economia, ela está sofrendo, que pese, né, que a nossa safra foi uma safra positiva, foi boa, né, mas os agricultores estão em contraposição com preços muito baixos. Né, isso também não ajuda a retomada da economia. Nós temos o polo naval, né, nosso polo naval da zona sul do estado, que chegou a ter quase 25 mil trabalhadores, né, encomendas, hoje praticamente paralisado, o que necessita também de decisões, né, tanto do governo federal como da própria Petrobras para retomar os contratos. Isso tudo paralisa, né? Então nós precisamos, né, medidas de urgência
né, para sair desse impasse político. Agora, se existe um ditado budista que diz: se algo nos conforta, basta olhar para o jardim do lado, o jardim do vizinho. A gente está acompanhando também o clima muito tenso no Rio de Janeiro, em frente à Assembleia. A coisa não está fácil. O estado do Rio de Janeiro está passando uma crise tão grande quanto a nossa. Né? O que, não digo que ameniza as nossas coisas, mas só para ter uma ideia de como as coisas ainda podem piorar. Eu vou introduzir a pergunta agora para o Dr. Mello e também quero deixar o espaço para você aí de casa participar pelo nosso WhatsApp 99588-2374. Mande a sua pergunta, o seu comentário por texto para o 99588-2374 pelo WhatsApp. Eu vou incluir nessa questão, né, sobre o andamento da nossa proposta para reorganizar as finanças do Estado, também a sua avaliação, já que é do PMDB. A gente sabe que o PMDB é um partido muito grande, e como o PMDB do Rio Grande do Sul, por exemplo, está se articulando ou enxergando a situação de Michel Temer. Bom, Vitor, primeiro, obrigado pelo convite, cumprimentos a nossa UBRA pela boa programação, cumprimentar o Nelson, que é deputado do Rio Grande do Sul, mas é distrital aqui de Canoas, né? Toda uma base aqui. Bom, primeiro quer dizer que a roubalheira no Brasil é histórica, né? Se eu olhar para o Brasil das capitanias hereditárias até hoje, era roubalheira e roubalheira. Então, acho que a Operação Lava Jato está fazendo um bem ao país e o país passa pelo momento necessário. Eu fico muito triste, né? Estou com meus 58 anos, milito desde os 18 na vida política, e numa democracia jovem, muito jovem, você vê dois presidentes empichados, o Collor e depois a presidenta Dilma. E para nós é motivo de muita tristeza. E pode acontecer um terceiro impeachment agora, pode acontecer uma cassação. Da mesma forma que eu tinha muita convicção de que a Dilma tinha perdido a legitimidade para governar o país, eu acho que o Temer não tem mais legitimidade. E aí eu acho que tem que ter juízo, porque o Churchill, que foi um grande líder mundial, Nelson, deixou grandes contribuições ao mundo. E ele, questionado na biografia, perguntava sobre a democracia. Ele disse: o pior dos regimes, exceto os outros. Então, a saída tem que ser democrática. E a saída democrática, a receita está dada na Constituição, né? Ou seja, em saindo o presidente que está aí, uma eleição indireta, completa-se o mandato e elege-se eleições gerais no ano que vem. Inclusive, eu sou defensor de uma constituinte exclusiva para fazer modificações que o Brasil precisa de fazer e não tem feito, né? Porque o que nós precisamos, Bives, não são de gigolôs de dinheiro público, são de líderes políticos. E o que o Brasil tem hoje é gigolôs do dinheiro público. E o sujeito que rouba é o pior dos ladrões, porque ele rouba a esperança de uma nação, do jovem, do senhor que não tem remédio em casa. Essa semana eu estava vendo uma matéria do cidadão de Viamão que está 1 ano aguardando uma consulta especializada, ou um exame especializado. Sabe por que ele não tem? Porque roubaram o dinheiro do senhor. Então, não tem ladrão de estimação. Tem ladrões em todos os partidos políticos. E eu não vou passar a mão em cima de ninguém. Agora, acho que o PT, me desculpe, né, tem muito carinho pelo Nelson, tem muitas contradições, como tem contradições o atual governo. Eu fui defensor de eleições gerais, escrevi um artigo sobre isso há 1 ano e pouco atrás. Lá, num dos jornais da cidade, naquele momento eu achava que tinha que sair Dilma e Temer. O PT não pensava assim, achava que não tinha que ter eleições gerais, eu respeito. Eu acho que nesse momento talvez o melhor caminho não seja eleições diretas agora, tá? Quanto ao Rio Grande do Sul, vamos combinar o seguinte: de 40 anos, 42 anos, 38 se gastou mais do que recebeu, do que adquiriu de impostos. E aí vale para os meus governadores, vale para os governadores do PT, vale para os outros governadores, do Colares, para os governadores da ditadura. Então, nós chegamos ao fundo do poço. Posso introduzir uma pergunta nesse caso? Ao fundo do poço. Nesse caso, doutor Mello, a questão do pacto também não entra, porque se concentra tanta riqueza em Brasília. Não, e o pacto começa com os municípios, Bill. Exatamente. Eu fui vice-prefeito da capital do estado e posso dizer, as demandas não estão nem no estado nem na União, elas estão nos municípios. Sim. E os municípios hoje vivem à míngua. Tivemos agora a marcha dos prefeitos novamente em Brasília, com cuia na mão, né, pedindo aquilo que é nosso, a produção da riqueza está aqui. Então, o Rio Grande do Sul tem que fazer reformas, e muitas já foram feitas, que terão efeitos agora, outras, como da Previdência, por exemplo, que não vai ser o Sartori nem os próprios governadores. Mas daqui a 20 anos, o que foi aprovado, o equilíbrio da Previdência, tu não vai ter esse rombo que tu tem hoje de 10 bilhões no Rio Grande do Sul.
Eu, por exemplo, acho que o cidadão está pouco se lixando se a CE é pública ou privada, se a Corsã é pública ou privada, se a Sulgás é pública ou privada, ela quer saber se funciona. Se o preço é um preço justo, se funciona. Então, uma companhia como a CE, que não tem dinheiro para investir, e se não investir, ela vai perder, inclusive, a concessão. Eu acho que ela tem que ser privatizada. A Assembleia, que é o poder moderador, que é o poder, digamos, né, que vai poder enfrentar, eu diria o seguinte, não vejo ainda voto suficiente para poder votar essa matéria, 33 votos. Então tem um plebiscito pela frente. Eu acho que tem que colocar, talvez na eleição, o plebiscito, que não vai custar nada para o Estado do Rio Grande do Sul, portanto, no processo eleitoral. Agora, quanto à repactuação da dívida, é o seguinte, o Congresso Nacional acabou de aprovar essa matéria, o Senado da República aprovou. Tá? Então, portanto, essa matéria não depende mais de aprovação. Doutor Melo, caiu o seu áudio, eu vou lhe passar esse microfone, por gentileza, para continuar a sua fala, por favor. A questão da dívida, da repactuação da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, que é um debate importante, necessário, já se pagou 25 bilhões de uma dívida que era 9 e deve 57, então isso tudo é uma celeuma danada. Né? Agora, eu quero dizer o seguinte, ela dá uma carência e permite que o Estado tenha uma folga. Bom, esta matéria foi aprovada no Congresso Nacional e agora ela baixa para o andar do planejamento do Ministério da Fazenda para que os estados, no caso do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que são os 3 interessados nessa matéria, possam fazer os seus ajustes. E aí, depois disso, a Assembleia Legislativa, por maioria simples, tem que autorizar esse acordo. Correto? Então, feito o acordo, ele só prospera se a Assembleia Legislativa disser por 28 votos, olha, governador, o senhor está autorizado a fazer o acordo de adesão à questão, né, do pacto da dívida. Agora, eu acho que os problemas do Rio Grande do Sul são muito maiores do que a dívida. Aliás, o Rio Grande vai muito bem, o Rio Grande produz, tem soja, tem arroz, tem gado, tem gente que trabalha, tem gente que faz vinho, tem gente que faz champanhe maravilhosa. Agora, a máquina pública no Rio Grande do Sul faliu, absolutamente falida. Então, o Rio Grande vai bem, a máquina pública vai muito mal. Então, nós precisamos dar um passo adiante. E não é uma questão de disputa partidária, entendeu? Não, eu acho que tinha que haver um pacto no Rio Grande do Sul, como no Brasil, fazer mudanças que o Brasil e que o Rio Grande precisa. Agora eu vou numa questão bem específica e vou aqui levantar alguns dados e depois a gente entra. A questão do governo Sartori, as denúncias da JBS respingaram aqui no Rio Grande do Sul, né, com a doação de R$1,5 milhão para a campanha do governador José Ivo Sartori, que teria sido intermediada por Aécio Neves. Na declaração de doação de Sartori constam 2 doações da JBS. Uma computada no dia 17 de outubro, no valor de R$1 milhão, e outra no dia 24 de outubro, né, no valor de R$1,5 milhão. Assim, a JBS doou R$2,5 milhões para a campanha de Sartori. Se essas doações são legais, há motivo, por exemplo, um pedido de impeachment? A denúncia ela é grave. Né? O Joesley, que gravou o presidente, ele vai dizer, então, que pagava propina para o Aécio Neves, né, e o Aécio Neves, então, também direcionava essa propina para candidatos que o apoiassem. Né? Na verdade, inclusive, é preciso que se registre isso, né? Era um conluio de traidores. Né? Quer dizer, o Temer, que traiu a Dilma, né? O Sartori, que traiu o Temer, foi apoiar um candidato de outro partido. Agora, as doações, né, se elas podem ter essa origem ilícita, né? Mas elas chegaram, eu acho que isso é preciso registrar, elas chegam ao governador, né, de forma legal, tanto que aparece na declaração eleitoral dele. Né? Bom, precisamos que isso seja investigado, mas eu quero aqui registrar que, a princípio, nós temos que acreditar na honestidade do governador. Não fazer, como muitos aqui no Estado, né, se utilizaram de algumas denúncias para imediatamente já condenar a presidenta Dilma.
né, e fizeram campanhas, né, contra a presidenta e mesmo contra o presidente Lula. Então, o governador Sartori ele tem o direito à presunção da inocência. E isso é base da nossa legislação. Né? Bom, averigue-se qual é a relação, averigue-se se ele tinha conhecimento, né? Averigue-se se houve algum favorecimento a esse grupo econômico aqui no estado do Rio Grande do Sul que pudesse justificar algum pagamento de propina, né? Averigue-se. Bom, se tiver algum indício, aí é outra situação. Mas, a princípio, né, nós temos que partir do pressuposto da presunção de inocência, para não cometer erros, né, e nem precipitações que muitos cometeram. Né? Isso, de fato, nos deixou estarrecidos, né, pela gravidade, pela forma como que veio a público, mas também precisamos ter os pés no chão, né? Precisamos ser cautelosos para também não colocar, né, um homem público, né, a uma situação de constrangimento, né, de algo que porventura ele não soubesse. Sim. E nem tivesse agido para esse fato, né? Eu quero registrar isso, né? Porque é importante. Esse debate foi feito junto à nossa bancada, né? E nós ponderamos essa situação. A presidenta Dilma, cada vez que aparece uma denúncia, ela disse: está lá na minha prestação de contas. Sim. Está lá, eu recebi, está lá, prestei conta de todas as contribuições que recebi, né, de forma legal. Né? E ela tem falado isso e é a defesa dela. Né? Bom, então, se essa é a defesa e eu acredito nela, né, eu sou obrigado também a acreditar que esses 2.600.000 reais que entraram na campanha do governador José Ivo Sartori também sejam doações legais. Né? Perfeito. Agora, que a situação é grave e que precisa ser, de fato, averiguada, né? Até para dissipar qualquer dúvida que possa haver, né? Isso temos concordância. Doutor Mello. Bom, preciso contextualizar o nosso telespectador. Primeiro, majoritariamente, na eleição de 2014, o PMDB do Rio Grande do Sul foi dissidente. Não votamos na Dilma, majoritariamente, e, consequentemente, não votamos no Temer. Eu não sou eleitor nem da Dilma nem do Temer. E, aliás, o Sartori liderou uma campanha interna do partido com essa posição muito clara. Até 2014, as empresas... Apoiaram o Aécio, né? Apoiamos o Eduardo Campos, a Marina e, no segundo turno, o Aécio. O Aécio. Correto? Bom. Até 2014, era permitido às empresas doarem 2% do seu faturamento para campanhas políticas. Sim. E eu quero dizer que é o seguinte, nós recebemos da JBS doações, transferências eletrônicas, e nós nunca perguntamos se aquele dinheiro era sujo ou não. Saiu da conta da JBS e veio para a conta. Aliás, o Tarso Jean recebeu 1 milhão também, viu? 105 mil. Não, 105 mil direto. No Comitê Financeiro, 900 e poucos. Você está mal informado. Né? Então, não. 105 eu mil. estou lhe afirmando porque eu conheço as prestações de conta do Sartori, da Amélia Lemos, do Tarso. A gente vai abrir a prestação de conta no Divulga Pet, tá? Ok, mas então vai lá no Comitê Financeiro do Tarso. Sim. A administração direta, 103, tem Comitê Financeiro. Tá? Pois bem, aí o seguinte, bom, então essa matéria é uma matéria que é legal. Agora, Nelson, eu tenho muito carinho por ti. Mas vamos combinar, né, tio? Quem é que deu essa dinheirão para a JBS? Foi o Temer ou foi o governo Lula e Dilma? Qual é essa relação promíscua com a JBS? É no governo de um ano do Temer ou no governo de 12 anos da Dilma e do Lula? Não, então eu não quero entrar nesse debate, porque esse debate não qualifica o debate. Acho que esse debate é o seguinte, aliás, esses irmãos Wesley deram um tapa em todos nós, na cara de todos nós, com as falcatruas que fizeram. Por quê? Porque são corruptos tanto quanto os políticos que receberam dinheiro. Venderam dólar, né? Sabiam informações privilegiadas, vender ações na hora que deveria vender, foram para os Estados Unidos. Eu acho que o Ministério Público, que eu respeito muito, tem que rever esse acordo de ação premiada. Não pode de jeito nenhum pagar esta mixaria de 200 e poucos milhões, que isso é merreca para eles, e morar nos Estados Unidos na Quinta Avenida. Só o iate que saiu hoje de Itajaí é 20 milhões. Então, isso porque, na verdade,
você trabalha a questão seletiva da impunidade. A nossa lei de delação ela precisa ser regulamentada, Nelson. Ela precisa ser regulamentada, ela é uma lei genérica. Então, ela permite essas oscilações muito grandes, não é? Então, eu diria o seguinte, o Brasil precisa ser E ela passa a ideia de que o crime compensa, né? O Brasil precisa ser passado a limpo. E aí eu vou dizer o seguinte, eu quero repetir, talvez, coisas que eu tenho dito em muitos debates. Entre o meu partido, o meu país, a minha cidade, o meu estado, vocês podem ter certeza, cidadão, que eu fico com o meu estado, com a minha cidade e com o meu país, porque os partidos políticos não têm dado bons exemplos ao Brasil. Aliás, os partidos políticos precisam se refundar, olhar para si, todos os partidos, e eu estou dizendo do meu partido, que eu milito há tantos e tantos anos, que realmente não tem dado bons exemplos para o Brasil. Não? Bom, senhores, eu vou entrar numa questão final sobre as reformas que, de certa forma, afetam a vida do brasileiro e do gaúcho. Tramitam no Congresso, a gente viu agora há pouco, né, as reformas do governo Michel Temer, ainda houve briga, a gente acabou de ver, praticamente vias de fato, na tentativa do governo andar com esses projetos. Como é que está a situação deles? Vocês acham, né, que setores do empresariado defendem alguns setores? Tem condições, há clima para isso? Como é que essas reformas vão andar e se vão andar? Bives, a minha opinião é que o afastamento da presidenta Dilma, ela se deu fundamentalmente porque o empresariado brasileiro, a elite brasileira, em face à crise econômica mundial e do nosso país, resolve jogar essa conta nas costas dos trabalhadores. E aí eles vão produzir duas reformas que vai, ao fundo, né, ao fim e ao cabo, vai retirar recursos da maioria da população. Sim. A reforma da Previdência e as suas modificações, a previsão de levar para 65 anos de idade para homem, para mulher, no campo ou na cidade, alterando a forma de cálculo dos valores da aposentadoria, a tentativa de mexer no BPC, né, que é um benefício para as pessoas pobres, vulneráveis, a necessidade de você trabalhar 49 anos para poder levar o valor integral do seu salário na aposentadoria, tudo isso tinha um sentido, empobrecer o povo. A reforma trabalhista na mesma direção. A reforma trabalhista desregulamentando as relações de trabalho, rasgando a CLT, que é uma conquista, né, de 70 anos e que foi aos poucos, né, fazendo parte... O senhor me perdoe, a gente está realmente com um problema de tempo, então eu vou fazer o seguinte, só para concluir Te respondo rápido, então, uma última... Se há condições, se há legitimidade, por exemplo. Eu já ia dizer exatamente isso, né, quer dizer, além de tudo isso, né, não há legitimidade nenhuma, né, do Temer aprovar qualquer dessas medidas no Congresso Nacional. Aliás, né, a minha opinião, nós precisamos, né, nesse momento de crise, ouvir o povo. E ouvir o povo é aprofundar a democracia e, por isso, acredito que nós deveríamos chamar eleições para presidente da República nesse momento. Resolver Sim. a crise a partir do voto do povo. Obrigado e, mais uma vez, desculpa, porque a gente está acabando. Claro. Eu quero reservar um minuto e meio final para o doutor Mello. E aí, há legitimidade? Como isso pode andar? Eu acho que está contaminado as reformas. Primeiro, pergunta bem curta e grossa. Sim. Agora, o Brasil precisa de muitas reformas, não são só essas. Agora, eu pergunto o seguinte, uma lei de 1940, que é a trabalhista, será que ela está atual para o mundo de hoje? Será que, por exemplo, quando eu quero tirar férias, eu quero tirar 15 dias, eu não posso tirar? Será que hoje não tem milhares de pessoas que trabalham em casa, que não é um trabalho presencial? Será que a carteira assinada vai continuar quantos anos mais? Então, eu acho o seguinte, pode ter correções a ser feitas aqui e acolá, precisa de mais tempo para debater, mas estou convencido como cidadão que é melhor receber um pouquinho mais em vida de que só deixar para depois os filhos receber, porque a carga tributária hoje, a carga trabalhista é muito pesada. Quanto à Previdência, eu digo o seguinte, acho que o Brasil precisa tomar, Nelson, fazer uma reforma só da Previdência Pública. Esquece a outra, esquece o trabalhador rural, deixa como está, deixa a dona de casa, deixa o cidadão o seguinte. Agora, não pode
não pode levar para a aposentadoria uma pessoa que trabalha até os 50 anos, tem mais 30 anos e levar o salário integral. Por isso o Estado do Rio Grande do Sul, uma das razões que o Estado do Rio Grande do Sul está assim, que o Brasil está assim, que o Rio de Janeiro está assim, é porque estas aposentadorias do setor público, elas estão liquidando o Brasil. Então, eu ficaria com a reforma da Previdência Pública, permitindo que quem até agora mantém todos os seus ganhos, mas quem vem entrar no serviço público, a partir de agora, tem a previdência complementar para não arrombar o Brasil. Como e quando elas vão acontecer, isso vai ficar aqui em aberto, mas acho que pelo menos temos um consenso de que o debate com a população deve ser aprimorado para que as reformas possam andar de alguma forma. Absolutamente. Muito obrigado, deputado Nelson. Muito obrigado, doutor Melo, por nos atenderem num momento tão difícil de se colocar à disposição para o debate, um debate em alto nível. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado.